Ao vivo na Globo News, o jornalista Fernando Gabeira resolveu passar pano pro Jair Bolsonaro, do PL, é isso mesmo? E ele só faltou dizer, tá tudo bem fugir com medo da prisão, pro ex-presidente. Pro Gabeira, Bolsonaro se escondeu na Embaixada da Hungria para se proteger. Ele só não soube explicar qual é o motivo dessa proteção. Afinal, nem Bolsonaro convence com essa justificativa delirante, né? Então vamos entender por que o Gabeira tá passando pano, será? É agora no Plantão do BT Hora. É a nossa primeira notícia. Eu vou chamar a Daiane para falar com a gente. Daiane, seja muito bem-vinda. O Fernando Gabeira, então jornalista, Globo News, ao vivo, passou pano? Passou pano e foi uma bela de uma passada de pano, viu? Olá, pessoal. É isso, né? O Gabeira, ele tem algumas afirmações que são tidas como contraditórias, complicadas. Ele representa uma comunicação burguesa, elitista, isso todo mundo já sabe e estamos acostumados. Mas ele falou sobre o Bolsonaro se esconder na Embaixada da Hungria no Brasil de uma forma muito estranha. Ele falou que o Bolsonaro ali ele estava em um momento difícil e ele entrou na embaixada para se proteger. Agora, que momento difícil é esse? Ser investigado por possíveis delitos pela Polícia Federal, que está cumprindo todos os ritos tranquilamente, sem que haja nenhum tipo de pressão, sem que ele tenha sofrido nenhum tipo de retaliação ou uma antecipação de sentença, nada do tipo, né? Qual será o crime que Bolsonaro. Qual será o crime? Não, qual será o motivo de Bolsonaro se esconder ou temer alguma coisa? Ninguém entendeu exatamente isso ainda, mas para a Gabeira está tudo certo ele se refugiar na embaixada, né? Ele temer alguma coisa na embaixada. Inclusive, alguns jornalistas especularam ontem que não existia um risco de prisão imediata do Bolsonaro, mas que existia uma possibilidade de uma tornozeleira eletrônica. Eu estou dando risada porque, imagine, gente, um ex-presidente usando uma tornozeleira eletrônica, né? A gente dá risada para não dizer que isso é o final do mundo mesmo, né? E o Bolsonaro seria possível que ele usasse a tornozeleira eletrônica. O que também não aconteceu. A Polícia Federal, até determinado momento, ela não afirma que vai haver uma prisão nos próximos dias ou que ele realmente vai usar uma tornozeleira. Não existe absolutamente nenhuma questão que possa afugentar o Bolsonaro, a não ser uma, talvez, consciência pesada, né? E o Gabeira resolveu, ao longo de alguns minutos, fazer essa defesa. Vamos assistir o vídeo? O vídeo é ótimo, tá? A gente vai assistir alguns minutos, mas a gente pode ir parando e comentando, porque ele estava ao vivo no Jornal da Globo News às 18 horas, fazendo um comentário sobre o Bolsonaro, né? E tem alguns pontos que a gente vai comentar aqui. Combinado. Agora que você quiser comentar, só começar a falar que eu pauso aqui, tá? Perfeito. E respeito muito o direito das pessoas buscarem embaixadas quando se sentem ameaçadas, não é? Eu acho que é um direito que o exilado tem, a pessoa tem de buscar asilo no outro país, não é? Acredito até que essas investigações do que o Brasil vai fazer, se é que vai fazer, são um pouco, serão um pouco frustradas, porque a defesa não precisa dizer muito mais do que diz, e muito menos a embaixada, né? Agora, o que me parece ter acontecido, agora vamos à versão que me parece ter acontecido com a experiência que tenho. Pode ser que esteja equivocado também, eu não pretendo ser o detentor da verdade, mas o Bolsonaro passava por um momento difícil. Haviam sido presos 2 colaboradores, o passaporte dele estava preso, era um momento de carnaval, onde muito possivelmente a pessoa analisa que um gesto de prisão pode não ter a repercussão que teria num período normal. Então, ele entrou na Embaixada da Hungria um pouco com medo de ser preso naquele período, não é? Passado o período, ele viu que a coisa não aconteceu, ele foi embora. Mas ele entrou para se proteger de um possível pedido de prisão. Você pode condená-lo, você pode reclamar, mas é direito da pessoa. Quando você está acossado, não importa a sua orientação política, é um direito teu saltar numa embaixada.
e pedir asilo. Aí tem já um ponto que é bem interessante, né? Ele se refere à Operação Tempus Veritatis, que é a operação que nós acompanhamos aqui também, inclusive tem alguns vídeos falando da operação, que identificou alguns documentos, inclusive o caderno do Augusto Heleno, do general Augusto Heleno, que eu adoro falar do caderno do diário, porque eu não consigo pensar como você acompanha uma reunião em ações em que você sabe que são antidemocráticas, ou seja, que são, de certa forma, criminosas, né? As pessoas estão cometendo delitos ali, e ele registra esses delitos de próprio punho. Então, assim, para mim isso já é muito louco, né? Que foi o que o general Augusto Heleno fez, e esse diário está com a Polícia Federal. Então, essa operação foi uma operação da Polícia Federal nesse período, e foi o momento em que Bolsonaro se refugiou ali, né? Mas é interessante quando ele fala que o Bolsonaro tem direito ao refúgio, porque ele se sentiu ameaçado de uma prisão, e uma prisão que ele poderia acontecer caso fosse comprovado que ele cometeu delitos. Então, o que o Gabeira está dizendo indiretamente Bolsonaro pode fugir, ou ele pode se refugiar onde ele quiser, ainda que tenha cometido crimes. Ele não admite, por exemplo, né, na defesa aí que ele está fazendo do Bolsonaro, que ele cumpra com os ritos e que ele pague pelos possíveis crimes, pelas questões que ele está sendo investigado no momento. Isso, para mim, já é um absurdo, né? Mas ele continua falando, porque na cabeça dele faz todo sentido o Bolsonaro pedir esse refúgio, né? Tentar se esconder de alguma forma, né? Simbora. E o país concede ou não concede. No caso do Viktor Orban, que segundo o Bolsonaro, é um irmão dele, né? O Bolsonaro chamou de irmão lá, eu acho que até seria concedido, seria até um asilo difícil. Budapeste é uma cidade bonita, mas por lá é muito frio. Eu acho que o Bolsonaro teve essa situação e quem perdeu foi ele. Se eu fosse a polícia, eu não me mexia, nem mexia em o Itamaraty, com essas coisas que vão acabar nos botando no ridículo. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro mostrou o pulo do gato. Entende? O que vai acontecer agora, se um dia, por acaso, não sei em que circunstâncias, decretarem a prisão dele, a polícia vai para a casa dele e vai botar também alguém na porta da embaixada da Hungria. O problema que se coloca agora, conhecido o pulo do gato, é achar o plano B. Eu não vejo outra saída. Mais do que isso, são especulações, o que o embaixador vai dizer. É claro que eu tenho a impressão... Então, gente, já sabe, né? Bolsonaro já está procurando um plano B, porque é esse o conselho do Gabeira para ele, né? Já que possivelmente a Polícia Federal vai ficar na porta da Embaixada da Hungria. Inclusive, a Embaixada da Hungria, porque o Bolsonaro também já declarou algumas vezes aí que ele tem uma certa amizade aí com o pessoal, e ele se valeu dessa amizade aí para buscar o refúgio ali, no momento em que ele se sentiu ameaçado por uma simples operação da Polícia Federal, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Seguindo. Que não era uma coisa bem combinada, porque, de um modo geral, não era esperado que as pessoas batessem palmas na porta da embaixada e esperassem 5 minutos que o embaixador ou alguém viesse abrir. De um modo geral, essas coisas se combinam pelo telefone ou por uma correspondência própria e, ao chegar no local, já está alguém esperando, pronto para recebê-lo. O bom é que o Gabeira ele vai falando, vai argumentando, mas eu nem sei se a linha de raciocínio dele continua igual, né? A que ele começou, parece que ele já mudou umas 3 linhas de raciocínio enquanto ele fala. Não, é isso, ele já compreende que, olha, estava tudo certo ali até o primeiro momento, mas olha, ele vai ter agora que pensar em uma outra coisa caso ele venha a ser preso. Olha, mas é isso, né, gente? O Bolsonaro ele já declarou que ele é amigo, né, de certa forma tem uma relação ali com Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria. Inclusive, eu sempre questiono o caráter e as condições de quem são amigos do Bolsonaro, né? Mas deixa o Orbán lá. A questão é que o Gabeira está certo nessa lógica do não alinhou direitinho ali o plano, né? Porque eles precisavam de fato ter alinhado para conseguir essa né, talvez uma anistia, talvez
um rito de apoio maior do que aparentemente o Bolsonaro teve. Nesse momento, eu acredito que seja muito mais difícil, inclusive, alguém pensar em dar algum apoio ao Bolsonaro, já como a gente já falou aqui algumas vezes, ele responde por alguns inquéritos, dentre eles o da possível falsificação do cartão de vacinação, a questão das joias, que a gente não consegue esquecer aquilo ali, agora com o golpe, né, uma tentativa de golpe ao Estado. Então, assim, não são poucas as acusações que pairam para o Bolsonaro e ainda muitas outras que podem até aparecer ao longo dos anos, né? Não se sabe, Perfeitamente. nunca se sabe. A sensação que eu tenho. Ele até continua falando ali, argumentando, mas acho que já deu para entender, ou melhor, não deu para entender as argumentações do Gabeira. E eu queria te convidar, Dai, para a gente fazer um clube do fim, porque a gente teve comentários excelentes aqui para a gente acompanhar. Vamos lá? Simbora, vamos. Eu vi alguns aqui também que eu adorei sobre a tornozeleira. Você começa? Vou começar aqui com um que eu gostei muito também. A Nara, aqui no Clube do Fim, ela falou: o Fujão brincou de noite do pijama. Por quê, né? Como é que você explica Muito isso? bom. Ah, não, fui lá dormir porque fui brincar com os meus amigos de noite do pijama. Olha, o Rodolfo Guimarães falou fábrica de panos, Gabeira Panos. Eu adorei. O próprio Rodolfo mandou pra gente um superchat falando... Gabeira falando que é exilado, ele tá fugindo. Então, porque no momento o Gabeira falou isso, né? Ah, ele tem direito porque o exilado, mas calma lá, nem chegamos nesse ponto ainda. Exatamente. Nina Puglia, ela comentou que o momento difícil é 700 mil mortos pela pandemia, e é exatamente isso. Enquanto as pessoas morriam, ele passeava de jet ski e dizia que era uma gripezinha, né? É um coveiro aquele cidadão. Exatamente. Muito obrigado a todo mundo que comentou e a gente vai encerrando esse plantão com esse Clube do Fim, com esses comentários. Dai, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. E é isso aí, galera. O primeiro Plantão do Meteoro foi. Um grande abraço, até a próxima.